Muito boa noite a todos, bem-vindos a mais um Antagonista nas Eleições com Cláudio Dantas. E olha, começamos a semana já com polêmicas, né? Uma delas, pesquisa do Ibope acabou de ser divulgada, nós reproduzimos no site, ela mostra aí o Jair Bolsonaro estagnado em 28%, né? A mesma intenção de voto da última pesquisa, enquanto o Fernando Haddad teria crescido aí de 19% para 22% nas intenções de voto, reduzindo então de 9 pontos percentuais para 6 pontos percentuais a diferença entre o primeiro e o segundo colocado nessas intenções de voto. Ainda segundo o Ibope, os demais candidatos, cada um ficou ali no seu quadrado, né, com pequena variação aí dentro da margem de erro, sem grande susto, sem grande importância. A variação que vale a pena a gente registrar aqui é a variação negativa, né, a queda de indecisos, votos nulos e brancos, que teriam migrado aí para o Fernando Haddad, indicando ou confirmando aquele fenômeno que eu ressaltei da última vez, do voto envergonhado petista, né? Petista também tem voto envergonhado. Então, gente que já votava no PT, que já votava no Lula, que já votava no Haddad, já queria votar, agora começa a declarar o seu voto. Então, isso faz com que haja essa migração aí para o Fernando Haddad. Analistas que eu ouvi, que acompanham, né, essas pesquisas, que fazem projeção, inclusive, já me diziam que o Fernando Haddad, o teto do Fernando Haddad aí é em torno de 25%. Então ele ainda pode crescer mais um pouquinho nessas últimas semanas aí antes da votação do dia 7. Assim como o Bolsonaro. Já me disseram que o teto do Bolsonaro seria em torno aí de 38%. Então ele teria que subir pelo menos mais 10 pontos percentuais. Aí dentro, né, considerando essas pesquisas. Na quarta-feira, inclusive, gente, nós teremos a divulgação de mais uma pesquisa exclusiva do Instituto Paraná para a revista Cruzoé e Empíricos. Então, vamos ver como que vem essa pesquisa e aí sim, diante dos novos índices, aí a gente põe na balança e faz uma análise de cenário mais ampla, né? O Ibope depois vai vir Datafolha, tem outras pesquisas a serem divulgadas, então toda semana os institutos colocam as suas pesquisas na rua e nós vemos se alguma delas é mais divergente, sai um pouco da curva, né? Mas o que importa é o cenário, né? A gente avaliar também o que tipo de impacto que isso tem, né? Amanhã mesmo o mercado deve chacoalhar um pouquinho com esse crescimento do Haddad, né? O dólar deve subir, a Bolsa é possível, já tem uma expectativa de queda aí da Bolsa, porque o mercado não quer, as pessoas que têm entendimento, né? Pessoas que querem investir, que veem a necessidade do Brasil virar a página, né, da história, não querem o retorno do PT, não querem o retorno do Haddad, porque também significa o retorno do Lula, não querem o retorno da esquerda, não querem o retorno da manipulação dos índices oficiais, né, do gasto sem controle, da irresponsabilidade e da corrupção, que é o que mais chama atenção, que é a marca do governo do PT. Então ninguém mais quer isso. Ninguém mais quer isso. Então chama até atenção, né? A gente até fica aqui pensando assim, né? 22% dos eleitores querem esse retorno, pensando que tem gente aí, 11% que vota no Ciro Gomes, que depois no segundo turno vai para o Haddad. A gente está falando de mais de 30%, 33%, 35% do eleitorado, que é um eleitorado fiel ao PT, fiel à esquerda, né? Mas que não enxerga a sua própria realidade. Porque quem tem um pouquinho de lucidez vê o estrago que foi causado pela gestão petista e entende que não é possível repetir isso. É claro que tem muita gente aí que vota com o bolso, que vota com o estômago, né? O pessoal que depende, infelizmente, os miseráveis que o PT não tirou da miséria, né? Que dependem das bolsas, etc., e que vêm, né, sempre com nostalgia à época, a gestão do PT, a gestão do governo Lula, especialmente, que estava vivendo aquele boom das commodities, era um boom da economia mundial, que foi muito mal aproveitado por esses governos petistas. Na verdade, isso só se transformou só se transformou no maior esquema de corrupção da história. Então se usou todo o potencial de crescimento, de reinvestimento na infraestrutura, nos serviços, que poderiam ter colocado na educação, na saúde, poderiam ter colocado o Brasil num novo patamar. Não, usaram isso para quê? Para permanecer no poder, ressaltando aqui o que disse o
Palocci, né, o Antônio Palocci, no seu último depoimento aqui em Brasília, que eu reproduzi em primeira mão no site, né? Eles queriam roubar, tinham um plano de permanecer no poder e roubaram bilhões para permanecer no poder, para financiar mais 4, 5 campanhas presidenciais, né? Isso sem contar as outras. Então, tá aí, esse é o cenário trazido pelo Ibope, tá? A gente precisa acompanhar, ver, comparar, saber aí a consistência desse cenário. É claro que o Jair Bolsonaro ficou fora da campanha, se recuperando. Hoje deu a entrevista lá para Augusto Nunes na Jovem Pan, mostrando que, óbvio, ele não tem condição de voltar, como eu já disse, para fazer campanha na rua, né? Qualquer esbarrão pode causar problemas aí na situação dele, porque é muito sensível ainda, é o estado de saúde, mas ele tem condições hoje já de ir para as redes sociais e retomar sua campanha nas redes sociais. Então isso com certeza terá um impacto também nessas 2 semaninhas que restam aí antes do primeiro turno. E ainda nessas 2 semaninhas que restam antes do primeiro turno, nós teremos novidades, né? Teremos ainda desdobramentos da investigação da Polícia Federal sobre o crime contra o Jair Bolsonaro, né? Aquele atentado cometido pelo Adélio Bispo de Oliveira. Hoje eu trouxe mais alguns elementos, né? Mais algumas coisinhas para dar um molho, porque desde o final da semana, durante o fim de semana e hoje, o delegado Rodrigo, lá da Polícia Federal de Minas, né, Fernandes, né, Rodrigo Moraes Fernandes, ele que conduz o inquérito do Adélio, deixou claro que ele vai terminar esse inquérito, vai concluir esse inquérito e divulgá-lo até o fim da semana, mas já tem as suas conclusões, né? E deixou isso muito claro, deu entrevista até falando que a tese é a tese do lobo solitário. É bom só fazer um reparo aqui, né? Ele, quando fala dessa conclusão do lobo solitário, ele está se referindo ao crime, né? Ao cometimento, ao ato do cometimento do crime, que se trata da materialidade, né? O inquérito ele se concentra na materialidade, na autoria. A materialidade está provada, né? O sujeito foi gravado, foi filmado, ele foi preso em flagrante, confessou o crime. Então isso não tem discussão. O que está em discussão é a autoria. Se a autoria dele ele é sozinho, né? Ou se tem coautoria, se tem um mandante, se tem outras pessoas participando. O que ele deixou claro é o seguinte: olha, esse primeiro inquérito, que a gente quer dar uma resposta para a sociedade, ele vai vir com uma conclusão de que o Adélio agiu sozinho no dia, ou seja, que ele pegou, saiu lá da pensão dele com a faca sozinho, não ligou para ninguém, não conversou com ninguém, ninguém passou faca para ele mesmo a faca, e chegou lá, se infiltrou na multidão até atingir o Jair Bolsonaro com a faca. Essa é a tese do delegado, está aí concluindo. Aí eu ressaltei só é bom registrar, né? É bom registrar. Delegado muito competente aí, né? Com uma trajetória aí na área, mas que tem uma passagem pelo governo do Pimentel. Trabalhou tanto, né, nomeado pelo governo da Dilma naquela secretaria extraordinária de grandes eventos criada em função lá da Copa do Mundo, depois das Olimpíadas, e trabalhou no setor de inteligência da Secretaria de Defesa Social do governo Pimentel, que é a Secretaria de Segurança Pública, que lá tem um nomezinho diferente, mas ele trabalhou lá na área de inteligência. Olha, é um dado a considerar, não quer dizer que ele seja petista ou não, mas isso até colegas dele da PF, com quem eu falei hoje, disseram: olha, é aquela velha história, você precisa da mulher de César, né? Esse é o problema de você ter delegado de polícia participando, integrando governos, né? Posições, cargos de confiança de governos de determinado partido. Porque na hora que você precisa que ele seja isento, ou que ele pareça isento, você não pode ter um histórico de participação num governo petista, especialmente num crime, na investigação de um crime como esse. Então, assim, não estou colocando a credibilidade do a isenção dele em questionamento, mas o fato dele ter trabalhado para o PT antes, agora
suscita dúvidas, né? Então é aquela velha história. Não é só aquilo que você faz. Se ele está fazendo o trabalho dele corretamente, ótimo, né? A gente espera, inclusive, que ele avance nas investigações para descartar a possibilidade de participação de terceiros nesse crime. Mas o fato é que ficou lá registrado. Então, isso gera dúvidas, faz com que as pessoas se questionem, faz com que as pessoas questionem o resultado de uma investigação. Então, olha, gente, é até um aprendizado, um ensinamento que a Polícia Federal e até o Ministério Público precisam internalizar. Eu sei que é muito assim, atrai, né? O poder atrai, então é muito bacana você receber um convite para integrar um governo, para ser um alto cargo de confiança dentro de uma gestão, seja no Estado, seja no governo federal, só que isso cobra o seu preço depois. Depois, quando você precisar que a sua isenção, né, esteja acima dessas relações, aí isso cobra o seu preço. Então, fica aí essa questão. Eu trouxe novidades, tá, que eu mesmo levantei na minha investigação jornalística, publiquei mais cedo. Ocorre que o Adélio chegou em Juiz de Fora, vindo lá de Santa Catarina, chegou em Juiz de Fora no início da segunda quinzena de agosto. Então, ele cometeu o crime em 6 de setembro. Esses dias anteriores, quer dizer, a gente está falando de quase de 3 semanas, né? Ele já estava em Juiz de Fora, procurou emprego em Juiz de Fora, não sei se para criar um álibi ou não, mas procurou emprego em Juiz de Fora e eu publiquei pela manhã até a avaliação num desses empregos, numa rede de supermercados. Ele foi lá no RH, foi entrevistado e foi rejeitado, não foi aprovado pelo emprego. É interessante porque quem o avaliou registrou lá que o discurso dele era muito linear e que ele parecia estar escondendo algo, né? Veja, o recrutador aí desse supermercado tá até melhor que muito investigador, né? Então ele já identificou uma coisa estranha ali no discurso do Adélio, um comportamento esquisito, a trajetória dele nômade, né? Ele ficando muito pouco tempo, né, nos seus trabalhos, né, nos seus empregos. E isso, claro, isso mostra que a pessoa não tem compromisso com a empresa, então ele foi rejeitado. Hoje, em função da publicação, a empresa levou esse material, eu publiquei mais cedo, e a empresa levou esse material para a Polícia Federal também, para que isso seja analisado lá. Não foi a única empresa que ele procurou lá em Juiz de Fora, mas está aí, investigação jornalística própria, né? Então, interessante, é um dado a mais, importante que isso seja considerado, e é isso, vamos em frente. Além disso, no fim de semana, eu publiquei diversas informações, né, sobre a conclusão desse relatório. Então, muita gente estava questionando, olha, vamos fazer perícia da faca? Olha, gente, perícia de DNA, né? Identificaram lá o DNA do Bolsonaro, aí não identificaram digitais. Porra, por que não identificaram digitais? Porque o cabo da faca é aquele plástico poroso que não gruda digital direito. Então só tem fragmentos de digitais. Como a faca caiu no chão, pegaram, todo mundo pegou, então aquilo ali gerou uma série de fragmentos digitais sobrepostos que são inconclusivas, né? Então, na verdade, esse tipo de perícia ela só serve ali para constar, né? Quase como um protocolo, para que depois o advogado não diga, foi feita a perícia na faca, e a polícia vai dizer, não, pô, esquecemos, não fizemos, né? E isso acaba sendo um furo ali na investigação para ser questionado. Então, foi feita a perícia, essa perícia não altera a responsabilização do Adélio, porque ele foi preso em flagrante, né? Gravado, tudo certo e tal, mas essa é a questão. Agora, mais uma vez, o delegado acha, né, ele inclusive falou com várias pessoas que foram identificadas naqueles vídeos e descartou, inclusive, aquela coisa de uma faca passando na mão de e tal. Falou que não teve o vídeo original, mas que pelas pessoas todas que foram ouvidas, nada indica que ele tinha colaboradores ali participando daquele ato para que ele chegasse a atacar o Jair Bolsonaro. Então,
Fica aí essa questão. Todo o resto vai ficar para um segundo inquérito. Então, análise de telefonemas mais detalhado, análise das redes sociais, as postagens que ele fez no Facebook. O APF está aguardando a resposta do Facebook. A questão da Câmara, né, dos registros da Câmara dos Deputados, aquilo que eu trouxe aí com exclusividade na semana passada, isso será investigado, segundo a PF, num segundo inquérito. Né? Hoje o Jair Bolsonaro até comentou isso aí, na entrevista para o Augusto Nunes, ele também não acredita na tese do lobo solitário, e levantou todas essas questões. Né? Ele acha, inclusive, que está havendo aí uma operação abafa. Bom, a gente precisa estar atento, cobrar das autoridades correção nisso e transparência, né, total, e que finalmente se esgote, né, todas as frentes aí, para que se chegue numa conclusão substantiva. Então, a polícia, neste primeiro inquérito, vai convocar uma coletiva de imprensa, vai fazer o PowerPoint, vai mostrar tudo o que obteve, a gente vai analisar isso com muito critério e pontuar, e ver se realmente essa investigação está muito bem fundamentada ou se tem buraco. Então fica aí esse recado e vamos em frente. Amanhã tem mais Antagonista nas Eleições com Cláudio Dantas e quarta-feira mais pesquisa. Amanhã deve sair também alguma coisa aí. Eu volto à noite com o meu comentário, com a minha análise, sempre agradecendo aí a audiência de vocês, a paciência de vocês. Não se esqueçam de registrar ali, de se inscrever no canal, tá? Acionar o alertazinho e me acompanhe nas redes sociais, Twitter, Facebook e Instagram. Muito obrigado e até amanhã.